Não há uma forma correta, e entretanto passou um carro, para verem como o meu mundo é um mundo que não está depurado. O curador dos barulhos do meu mundo está de folga. Temos de conviver com isto. É como aquela ideia de irmos à praia. Pensamos que temos a praia só para nós e quando lá chegamos está lá o mar, está lá a areia, mas também estão mitras a pintalgar o areal com o seu mau gosto, em princípio, para a música. E nós que pensamos... Está aqui uma bela tarde para pensar na vida e folhear um livro, fazer-te conta que sou um leitor, e somos brindados amargamente por funk brasileiro. E é destoante. Eu que vou à praia, estou a pensar no episódio biográfico que aconteceu no domingo, com um livro de um poeta japonês que é talhado para o despojamento, um olhar demorado, em que não sabemos bem o que é um poeta. Isso está presente no diário do Basho, não sei se é assim que se diz, não tem pretensão alguma de falar corretamente japonês. Só o que me faltava e, ligando com malta que anda por aí, por vezes treinam, têm workshops para dizer este e aquele nome de forma fidedigna, pois em português andam ali a fazer carambolas. E mesmo quando conseguem ter a suposta pronunciação correta, quer no português, quer nessa língua exótica, isto falando do ponto de vista do português, pois para o japonês não é uma língua exótica, a não ser que bata com a cabeça numa pedra e acorde espanhol e faça pandan com aquelas histórias que por estes dias se revelaram falsas, do Oliver Sacks, naquele livro que o tornou conhecido, O Homem Confundiu a Mulher com o Chapéu. Estou a tecer, estou armado em aranha lírica. Vocês são moscas na minha teia. Isto tudo para ganhar em lã, para começar e abrindo o coração, muitas das vezes, quando enceto o Actian, chamo Roberto Gamito, não vai dar-se o caso de ter mudado de nome, para me imiscuir nesta trantantada por uma boina e cortar as patilhas e agora sou dos vossos, tenho sempre 3 ou 4 ideias que eventualmente irei pegar numa ou em 2, mas a miúdo em nenhuma. Antes da gravação estava dividido entre 3 ou 4 ideias, uma delas mais forte, que era consumir comédia. Assim que pronunciei, falo agora, não estou a quebrar a quarta parede, não estou a quebrar parede nenhuma, não sou iconoclasta da construção civil, eu pego na marreta, mas é para afagar a polpa do ídolo, e o ídolo tem cautela, e eu tenho cautela, eu trabalhei num salão de estética e pego na marreta, cabeça para fora, e a cabeça naquele momento separada do corpo faz aquele jogar de Medusa que está presente, não é no quadro, é no escudo pintado por Caravaggio, o momento exato em que Medusa se dá conta que morreu, aquela linha que junta vida e morte, aquela fração de nada em que Medusa está entre a vida e a morte a caminhar para a morte, sendo que a Medusa verdadeiramente nunca morre, e daí que ela é uma habitante da sacola, passeia na sacola do outro e vai petrificando mesmo separada do corpo. Mas não é para falar de Medusa nem de mitos. A ideia, possivelmente, que me espicaça para este episódio é consumir comédia. Por via de sermos bombardeados com negatividade em relação a esta expressão, muito por culpa do Ricardo Aruz Pereira, que denuncia a fragilidade da expressão, somos paulatinamente rebocados para províncias de confirmação. Confirmamos, anuímos, sim senhor, parece-me correto, e por aí vai. Eu fui enrolado nesse cambalacho bastas vezes, mas estamos sempre a tempo de recuar com a palavra, tornamo-nos mais maduros. Entabulei 3 ou 4 conversas com o mundo numa esquina bem frequentada pela dúvida e que está interdita a Cavacos Silvas. De forma sumária digo, não há outra coisa senão consumir comédia ou consumir arte. Não há. Se estivermos no século XXI, é a única forma. Consumir comédia. Não há ver comédia atualmente. Podemos ser rigorosos, amigos dos números,
picuinhas da estatística, que é quase um contrassenso. A estatística às vezes abafa, anda sempre em torno da grande talhada. As frações minoritárias pouco interessam, a não ser que apresentemos o bolo todo num PowerPoint, mas os acionistas não são muito averiguadores das migalhas, querem as grandes fatias e pensam na grande fatia como a totalidade. Muitos dos acionistas que olham para aquele quadro que representa uma realidade não se dão conta ou vivem nas paragens do Excel, nas grelhas. Parece uma prisão enorme daquelas células. Confundem-se eles próprios. Ignoram se o seu ofício é matemática, biologia. Se for biologia, todas as células de Excel são cancerígenas. Daí que crescimento económico é um oxímoro, não há crescimento económico. O crescimento económico a haver é parasitário, tem de criar um crescimento a algures, num sistema fechado, não há outra forma, e crescimento infinito, receber isso sem crítica só é possível neste século acrítico. E não é preciso aparecer um psiquiatra em fim de vida, vai a um podcast e diz: somos uma geração acrítica, e toda a gente se espanta. O facto de alguém se espantar com um psiquiatra que faz uma visão panorâmica e nos diz: olha, estamos numa geração acrítica, que foi perdendo, o corpo perdeu todas as suas funções porque já não o usamos para nada. O nosso corpo tornou-se um grande fardo. Não é de agora, há uma longa trajetória. O corpo enquanto fardo já tem historial. Alcançámos novos patamares. E depois é difícil o contra-argumento. Será que faz falta o corpo andar? Há sempre esses relativismos. Quando temos um exemplo como o Musk ou figuras do género que, a nível de mobilidade, não ganhariam nenhuma Olimpíada, a não ser que estivesse corrompida e ele pagasse a um atleta e esse atleta tivesse de sofrer uma operação de cirurgia estética em que corria com uma cara semelhante ao Musk e depois ele corrompia tudo, porque ele pode corromper, tem dinheiro para corromper tudo, e até a própria definição de corrupção, ele pode pagar a todos os dicionários e mudar a definição de corrupção, a subverter isso tudo, e faz falta, não podemos ficar a meio caminho, mas dando alguns passos atrás, voltando ao psiquiatra que é o Daniel Sampaio, no fundo está no reduto do óbvio ululante. E o óbvio ululante, quando é recebido como surpresa, ele manifesta-se ainda mais. Faz-me lembrar algumas páginas de Os Últimos Dias da Humanidade, de Karl Kraus. Há uma espécie de exegese de uma notícia em que diz: a notícia do fogo, não sei o quê, lastrou até um cambalacho, uma reviravolta, em que a notícia apropria-se da palpabilidade do episódio em concreto e às tantas, até para exercer a crítica sobre isto, já não sabemos onde é que começa e acaba. A notícia do fogo alastrou e, se pusermos o enfoque nas gordas, não somos gordofóbicos, mas esquecemos a realidade. As palavras dizem alguma coisa, mas nunca podemos desviar o olhar da realidade. Isto tudo para compor esta cama em torno da qual espero lançar a minha tese. Voltando ao Daniel Sampaio, eu sou muito fã, sou adepto destes episódios que aparentemente em outros tempos não gerariam nada. Um tipo diz o óbvio e é expectável: ok, isto já eu sei. A nossa relação com o mundo é uma relação de passagem, e daí que o óbvio ululante, termo cunhado por o Nelson Rodrigues, já não é óbvio. Às vezes é cifrado, às vezes é hermético. A velocidade acelerou a tal ponto, o espírito crítico foi exorcizado a ponto de começarem a existir, pululam até, o verbo é este, pululam. Merece um ensaio mais demorado, não sei se o consigo relacionar com o humor. O facto de estarem a aparecer workshops, cursos de sentido crítico, é revelador da sua ausência. É pegar numa ideia básica de marketing, há necessidade, vamos fazê-lo. No entanto, ao imaginar isto na prática, há alguém que se dirige remotamente a um sítio físico para receber PowerPoints de sentido crítico ou espírito crítico, é revelador já da fragilidade de um sistema. Muito dificilmente aquela pessoa que passou 30 anos da sua vida, 40 anos da sua vida com um espírito crítico, não é ali que vai haver um plot twist daqui para a frente, exerço espírito crítico na minha vida, no meu trabalho e por aí vai.
parece-me aquele exercício de qualquer tutorial, de qualquer curso, muito entusiasmante. Há sempre o entusiasmo. Nos primeiros segundos pode ser cifrado, entre aspas, cifrado no contexto atual. Atualmente, qualquer coisa que não é dita e gritada passa por hermético. Estamos neste ponto. E daí que qualquer pessoa que surja, seja um psiquiatra, um filósofo e alguém mais maduro nestas lides, ou um tipo de antanho que já deve 20 ou 30 anos à morte, um gajo, sei lá, um gajo com 80 anos, com a cabecinha jovem, vê este declínio e o que é que aconteceu aqui? Está tudo relacionado, a memória definhou, a nossa relação com as coisas é de passagem, não nos demoramos em nada. Se o nosso convívio com um tema não é extensível a grandes períodos, se o nosso relacionamento com um tema não vai para lá dos 30 segundos, não pode sair grande ensaio sobre a vida e é próprio de uma sociedade individualista. Do ponto de vista de quem vende, mais uma vantagem, pois pode estar sempre a oferecer o mesmo com ligeiras variações. Como a memória está depauperada, não temos um sentido crítico, somos ludibriados por todos os ângulos. É uma emboscada de patranhas às quais nós cedemos aqui e ali, só não cedemos a todas por uma simples razão, não somos omnipresentes. Ainda assim, muito do nosso FOMO, Fear of Missing Out, este medo ou este receio, não, é mesmo medo. Aqui há logo o salto para eufemizar a palavra medo. Inclinamos-nos facilmente para o eufemismo, mas no medo é quase instantâneo. Pois se pronunciarmos claramente a palavra medo, retira-nos logo estatura. Nós ficcionamos ter 2 metros, somos um gigante que combatemos um olímpico no tempo dos antigos gregos, andamos à cabeçada com os deuses. Assim que dizemos que temos medo, perdemos metade do tamanho, andamos de gatas, às tantas estamos de 4, a ficcionar cenas folionas onde não saímos bem na fotografia. Temos muita cautela com a imagem. Um exemplo concreto, que são os melhores. Montenegro, hoje, à data da gravação deste podcast, direciona algumas dezenas de milhares de euros para a maquilhagem dos elementos do governo. Pois ele sabe, e nisso é um homem do seu tempo, a imagem é o principal, é um político da estética. E esta formulação só não é uma redundância porque, em virtude de termos ainda um nadinha de memória, damos-nos conta que houve outros tipos de política. No entanto, não resvalemos no equívoco que é dar o epíteto a esta transformação como uma era apolítica em que a ideologia não interessa. Parece-me que casa bem com toda a ideologia do neoliberalismo. E se quisermos recuar, há um exemplo que me parece fundamental se queremos saber para onde é que sopram os ventos. O termo classe média. Há uma trajetória que é explorada no livro Melancolia de Classe. Foi um termo cunhado pelo neoliberalismo e faz com que as pessoas, a partir do momento que comecem a usar essa expressão que é indefinível, não tem início, não tem fim, as pessoas, ao sair da sua verdadeira coordenada existencial, começam a residir sob essa abstração e mais tarde deixam de saber quem são. A classe trabalhadora seria uma coordenada que estabeleceria um contacto mais dedicado com a realidade. Esta abstração, a classe média, é um terrível engodo, a partir do qual a nossa relação com o mundo fica turva, fica baça, fica opaca e tudo isso ressalta sob a forma de monstros, pirotecnia ou traumas, se preferirem termos mais psicanalíticos. Isto, por utilizar um termo que tem história, há trajetória, há livros, há bibliografia, livro Melancolia de Classe, e ao adotarmos um determinado termo, distanciamo-nos. Daí que eu diga político da estética, que eventualmente será, daqui a uns anos, não querendo fazer futurologia, mas se as coisas continuarem a este ritmo, será não entendível como um oxímoro, mas como uma redundância. O facto de o político estar mais preocupado com a imagem do que o conteúdo aproxima-o perigosamente de um criador de conteúdo que está apto
para ser consumido, não para ser digerido de uma forma mais madura. Aqui entra o consumo e se calhar não é despeciando, como alertou a psicanalista Patrícia Câmara, a história desta palavra do consumo e do consumidor em Portugal. Ela apareceu para ilustrar uma relação do consumidor de droga e o consumo estava associado à droga. Dando este salto, por exemplo, para as redes sociais, as palavras consumo e consumidor ganham alguma dimensão e essas acessões não são tão estranhas assim, pois em recentes investigações, em recentes estudos, como se diz, sim, mas diz-me os estudos, não vou precisar, estou a improvisar, suponho que a batelada de estudos recentes ou não, se bem que, do ponto de vista científico, são necessários, às vezes que as coisas estão de tal maneira à vista, um bocado angustiante quando não é um profeta, é que as coisas estão tão à vista, é o óbvio ululante. Essa pessoa que alarmou os outros, convidou os outros a pensar em determinada forma, percebe que não tem efeito, só começa a surtir efeito por outra pessoa, envolvidos uns 20 anos, ou 10 ou 15. Isto aconteceu com as redes sociais. Quando começaram a aparecer as primeiras dúvidas, são facilmente detetáveis logo no início. Nós precisamos que as coisas nos apareçam à frente, escancaradas, sem subtilezas, para começarmos o entendimento. Mais uma vez, certifica a ideia segundo a qual o espírito crítico, a capacidade de relacionar coisas, o pensamento abstrato, a abstração, a interpretação, tudo pertence ao mesmo leque de capacidades do homem que foram sendo depenadas aqui e ali. Se estamos despojados de poder de abstração, de memória, de pensamento complexo, de juntar muitas coisas ao mesmo tempo, é evidente que vemos sempre as coisas sem ligação, as coisas quase enquanto pessoa e vice-versa. Não há ligação quer entre palavras e realidade, presente no discurso dos políticos, quer entre pessoas. A palavra é usada quase como um call to action e daí mais uma vez o consumo. Tangentes que decidi inventariar para tentar passar esta tese. Não de forma muito totalitária, mas para vos dar algumas hipóteses de leitura e fundamentar de forma razoável a tese segundo a qual na comédia não há outra possibilidade que não o consumo atualmente. Idealmente, seria expectável, seria recomendável que não se consumisse comédia, que não se consumisse livros, que não se consumisse seja o que for, no que diz respeito à palavra, que não se consumisse, vejam bem, a perversidade, o outro. E neste capítulo, no outro, talvez a coisa ainda não tenha sido esclarecida a este ponto, ou seja, o problema ainda não se põe nestes moldes. No entanto, é só uma questão de tempo à parte. Perdoem-me esta à parte dentro deste caudal de à partes. Woody Allen foi problemático num aspecto. O facto de ele trazer a psicologia ou a terapia para o mainstream causou um efeito borboleta. E nós estamos a ser amaldiçoados, ensarelhados, numa prosa terapeuta em segunda ou em enésima mão. Não são citações, não vamos compor o nosso discurso com base em coisas que lemos, vimos ou sacamos na vida, mas a maioria do discurso é, na forma e no conteúdo, plágio, modificações, alterações, são adaptações, rasuras do discurso do terapeuta ou daquilo que a memória do paciente, neste caso um paciente célebre, a memória trabalhou naquilo que ouviu e traz depois para os seus canais de conteúdo. E a forma de falar hoje afunilou-se a um ponto. Uma coisa é entre paciente e paciente célebre, é quase o nome no romance, paciente célebre e terapeuta. Estar confinado ali. E essa forma de falar tornar-se dominante e até quase aconselhável. Não indo para os provincianismos de este lugar, às tantas estamos uma espécie de geógrafos, este lugar, estas coordenadas, esta província, este lado. Sim, mas vai para lá disso. Vai para lá disso. Parece que o terapeuta, ou a psicanálise, a psicologia, toda essa maralha que
empunhando o estandarte da neutralidade, não me parece que tenham partido de um sítio mau. No entanto, podia também ir buscar a Federici e o outro da Era do Narcisismo, indo provincianamente buscar aquela frase há maus em todos os sítios. É evidente que nessas áreas haverá um ou outro, mas aquilo que me preocupa, o papaguear a crítico, uma redundância, e daí esta expressão também é lá crítica, mas é uma ênfase para perceberem que até o papagaio, em princípio, e isto sendo um biólogo que vai ao Zumarino de volta e meia, escolhe determinadas palavras, determinadas frases para repetir. Neste momento, a ligação é sem critério na medida em que é sempre da mesma fonte, sempre da terapia, e depois é expelida para o mundo real. Isto acontece em ligações mais amigáveis, mais anónimas. Eu vejo isto acontecer em pessoas anónimas. No entanto, sobe outro patamar, torna-se mais delicado quando é uma celebridade. Uma celebridade que adopta, às vezes sem querer, pode ser instintivamente, porque reconhece uma autoridade no discurso da terapeuta e começa a falar daquela forma para tudo. No entanto, qual é a perversidade que já elenquei, seja no Túnel do Vento, seja no falecido Tertúlia de Mentirosos? Quer-me parecer que o eu da celebridade estava apenas à procura de deixas para continuar a ser o mesmo gajo, e a metamorfose fica no estaleiro. Tornou-se uma marioneta das deixas do terapeuta. Não há uma verdadeira mudança. E isto é preocupante. Envolvidos anos, e estou a pensar numa solução a esses efeitos borboleta. É uma árvore, como é que se diz? É uma árvore borboletária, uma árvore muito especial. Não sei se todas, mas algumas borboletas gostam de árvores específicas. Esta é a árvore, então fazem a sua migração e voltam sempre para a mesma árvore. E é uma árvore que podíamos dizer quase alada, só borboletas. A árvore fica tapada de borboletas. E eu noto que há uma espécie de estagiário do lobo mau que vai superar essa árvore e de repente há uma bandada de borboletas, cada uma segue a trajetória do efeito borboleta. Parece-me que um dos principais culpados desta tempestade de efeitos borboleta foi o Woody Allen. Ao trazer para o mainstream a psicologia e a terapia, fez com que, ok, é outra forma de falar, sim, enquanto ferramenta. No entanto, tornou-se uma muleta e parece-me que perversa, pois, segundo aquele livro da Era do Narcisismo, tornou-se um dogma. Palavras que queriam dizer alguma coisa tornaram-se utilitárias e a empatia só aparece se for monetizável. A empatia não lucrativa não aparece, o que exibe a fragilidade deste e de outros termos. Voltamos para o consumo. Segundo Ricardo Araújo Pereira, a frase "consumir comédia é obnóxia". Os comediantes concordam não por terem se demorado na frase, mas porque é o Ricardo Araújo Pereira. Há uma autoridade. No mundo ideal, o Ricardo Araújo Pereira estaria certo. No entanto, não vivemos no mundo ideal. A maioria dos comediantes concorda, mas depois dá o passo e revela a fragilidade do entendimento do Ricardo Araújo Pereira. Eu vi há dias um documentário em segundo ecrã. Ora, ninguém vê nada em segundo ecrã. Ver em segundo ecrã é consumir de forma ululante uma determinada coisa. Não há hipótese. Ver em segundo ecrã é o consumidor a tentar rasgar o casulo da sua antiga forma. É um super saiyajin versão consumidor. Caralho, só grita e nós estamos na pose consumista de manhã à noite, do berço até à cova. Dói, mas é isto. Sociedade do espetáculo, a nossa relação com as coisas é de fugida, de superfície. Vemos alguém a falar sobre determinada coisa e aquilo que ele consegue lançar sobre um objeto artístico, livro, cinema, gosto, não gosto, reduz-se às estrelas. Um tipo não foi acometido por nada daquele filme, daquele especial de comédia, nada. E se o objeto artístico ou não tem esse poder, ou a pessoa já não é um espectador, já não é um leitor, é um consumidor. O consumidor é o único arquétipo, à falta de melhor expressão, é uma subversão do homem que não permite metamorfose, porque o cliente / consumidor tem sempre razão. O consumidor abdicou da metamorfose, de tornar outra coisa.
Em tempos mais recuados, obra de arte digna desse nome era a possibilidade de desviar a rota daquela biografia. Nem que seja durante uma fração de segundo, era uma cacetada. Abria entendimentos, era uma espécie de nascente de interpretações que, após esse acontecimento, faria com que essa pessoa recuasse ao passado e o entendesse de outra forma e avançasse rumo ao futuro, a outra abstração, de outra forma. A obra de arte é sempre uma espécie de portageiro que diz, alto lá, eu agora vou-te dizer uma coisa, é uma espécie de atrito pessoano. O consumidor vive num mundo sem atrito. Parar no regime em que separa há pensamento crítico, que quanto a mim é uma redundância, basta lançar o termo oposto, pensamento acrítico, se assim é, considera-me um maior pensador acrítico da minha geração, e isto é tudo amargo. Eu não disse que ia dar uma conclusão que nos projetasse para terrenos fantasiosos onde toda a gente, com ou sem filtros, ficasse bem na fotografia. Aquilo que eu digo, num tom mais baixinho, é que somos, a maioria das vezes, quase todos consumidores. É isto que nos sai naturalmente. E isso nota-se em conversas, em podcast. Aquilo que a pessoa fez enquanto estava a ver, e o ver aqui é, e itálico ou entre aspas, o que vocês preferirem, é a consumir. E daí que seja necessário passar para a próxima coisa. Um gajo, quando vê, não se lança em maratonas de visionamento. O observador não é um maratonista. Um consumidor está sempre à espera de aumentar a dose e depois esquece tudo. Não é? Depois entra em delírios. Precisava de parar. E para tornar isto ainda mais negro, o contacto com uma obra dessas grande, o facto de alguém ir, por exemplo, ao Louvre, e até estou a esticar o dedo para criar a imagem na cabeça, olhem para o gajo que está a ser elitista. Uma imagem que tem um historial de espancamento num observador, uma Guernica, um quadro de Dalí, de Leonardo da Vinci, a Capela Sistina do Miguel Ângelo, o David de Miguel Ângelo, chapadas que nos reduz à nossa insignificância. Que insignificância é essa? Não é recordável. Nós passamos a vida toda, ou nestes últimos anos, a convencer-nos que somos gigantes. Fugimos, preferimos ludibriar-nos com características que não são nossas, vandalizamos legendas de obras que nos esmagariam, dizendo, tenham atenção que isto é tudo falso. Mais uma vez, devolve-nos o nosso real perfil. Somos consumidores. Mais uma vez, o profeta na acessão antiga, aquele que consegue ver um bocadinho mais longe, não precisou de, após uma declaração deste género, veja em segundo ecrã para dar-se conta que já ninguém vê. É um consumidor. Quando não nos demoramos mais de 15 segundos numa coisa, não podemos ser um espectador, não podemos ser um leitor. Somos consumidores. É isto que nos caracteriza enquanto homem do século XXI. E sempre que tentamos sair desse espartilho, destas janelas cada vez mais curtas, é um esforço. Não nos sai naturalmente. Consumimos as coisas. Ouço um podcast de comédia, a impossibilidade de criar uma ideia por mais que 30 segundos, cheio de muletas linguísticas, um tipo diz qualquer coisa, o outro retribui com um comentário. É grande ideia, uma falha de nexo. Na frase muito simples do outro, nós comentamos alarvemente as palavras do outro porque não paramos. Somos consumidores. Só o consumidor consegue ter essa postura contorcionista. Se parássemos, dávamos pasto ao pensamento, à memória. Assim como somos levados pela mão pela velocidade, mais uma característica do consumidor. Espero que tenham gostado. Este foi mais um Actian.